Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Mendes, sou coach especialista em PNL e mudança de hábitos. Estamos aqui novamente no programa Marcelo Mendes Coach, onde nós vamos falar sobre temas que são muito importantes e relevantes em nossas vidas. Hoje, por exemplo, estaremos falando sobre Mindset. O que seria o Mindset? Mindset nada mais é do que uma programação mental. Só que a palavra Mindset, ela tem uma significância assim muito variada. Ela vem do inglês. A palavra Mind, ela seria, se for levar uma tradução ao pé da letra, seria mente. E set pode ser programação, pode ser software, mas no contexto do nosso programa de hoje, vamos utilizar como programação. Então seria programação da sua mente ou programação cerebral, como você preferir. O Mindset, ele pode ser considerado por muitos como se fosse um sistema operacional, por exemplo, do seu celular, né? Nós temos hoje aí dois grandes sistemas utilizados, que seria o Android e o iOS, né, por exemplo. Então, imagine o seguinte, tudo que você instala no seu celular, por exemplo, no Android ou no iOS, que são aqueles aplicativos que você vai instalando, todos esses de bate-papo, de vídeos, enfim, não importa. Você agrega a esse sistema operacional. O que seria isso na nossa vida? Seria como se nós pegássemos a nossa mentalidade, o nosso sistema mental e agregasse as crenças, por exemplo, como eu já falei em outro programa. Então, quando nós estamos falando sobre Mindset, nós estamos falando exatamente sobre a forma pela qual você organiza as suas ideias em sua mente. Então, quando nós falamos, eu acredito que a minha vida está boa desse jeito e não tem nada que eu precisa fazer para mudar. Isso você está utilizando um tipo de Mindset que eu vou explicar mais na frente quais são os tipos. Então você adotou uma forma de utilizar o Mindset. Uma outra maneira é você falar assim, por que eu vou mudar? Se tá bom assim. Ou não estou satisfeito com a vida que eu tenho e eu quero mudar, vou fazer de tudo para mudar. Então você está utilizando várias facetas desse Mindset, dessa programação mental. Pensando nisso, nós temos a oportunidade, talvez positiva ou negativa, muitos vão divergir quanto a isso, mas você pode ter um Mindset que nós chamamos de Mindset positivo ou Mindset de crescimento e ter junto agregado a ele um aplicativo que seria uma crença limitante. Então é possível você ter um Mindset de crescimento, que eu vou explicar mais adiante, com uma crença limitante, por exemplo. Ou você ter um Mindset fixo, que seria aquele Mindset que você fica estagnado na vida, tendo uma crença fortalecedora agregada a ele. Então, deu para entender que é um software que a gente vai instalando ali os aplicativos. Com certeza, muitos de vocês já ouviram muito falar em Mindset. Mas o que poucos ouviram falar é que eles têm como ser modificados e quais são as influências que eles causam em nossa vida. Quais são os resultados que eles podem nos proporcionar. Tudo isso que nós estamos falando fica parecendo até um filme de ficção científica, né? Aqueles filmes onde você pega um androide que é meio humano, meio robô e coloca em série nele ali uma inteligência artificial, mas não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? É só uma forma da gente ilustrar como que funciona essa programação que a gente já nasce com ela, né? É lógico que ela vai ter interferências, como as crenças, né? Ela vai sofrer algumas interferências do meio, de pessoas muito próximas, de estudos, enfim. Mas nós não estamos falando aqui de computadores ultramodernos, nós estamos falando da principal máquina que existe nesse mundo, né? Apesar de ser uma máquina biológica, que é a nossa mente, né? A mente humana, ela tem um poder excepcional, então é disso que nós estamos falando. O Mindset, ele tem várias consequências. Então essas consequências, elas podem ser negativas, neutras e positivas, mas sempre vai haver uma consequência relacionada a uma decisão sua, a uma forma de pensar. Então estejam habituados a reconhecer que após um pensamento virá uma consequência, seja ela emocional ou uma consequência física mesmo, uma ação, uma atitude que você venha tomar. E o Mindset está sempre ali presente, tudo bem? Segundo Carol Dweck,
é a principal estudiosa no assunto, ela é expert, ela escreveu vários livros e tal, ela considera que o mindset ele é o responsável pelo otimismo e pelo pessimismo na vida da pessoa. É ele que vai comandar isso. Então daqui a pouco eu vou falar para vocês algumas frases que vai simbolizar bastante isso. Eu vou agora explicar para vocês a diferença entre mindset de crescimento e mindset fixo. O mindset fixo é aquele mindset onde a pessoa se sente muitas vezes incapacitada ou ela se sente estagnada. Como que eu posso falar? Ela se sente inferiorizada com relação às suas atitudes. Ela nunca é a pessoa mais inteligente da roda de amigos, porque ela não acredita ser, mas não é a crença, tá, pessoal? É a programação dela. A crença é algo que vem para intensificar tudo isso. Mas ela acha que tudo que ela faz não merece o valor que deveria. Ela acredita que tudo que ela vai fazer tem que ter muito esforço, muito esforço. É aquele tipo de pessoa que quando vai estudar para uma prova, por exemplo, ela se preocupa muito com a nota final. E aí vamos dar um exemplo num caso que a pessoa fez uma prova numa universidade e tirou 5. E ela precisava tirar 8, 9, 10, enfim, mas tirou 5. Ali foi o suficiente para ela entender que ela não é capaz de atingir aquela meta, de que ela, para conseguir a nota 10, ela precisa de um esforço sobrenatural e que não adianta mais estudar. Por quê? Porque ela não vê resultado mesmo, né? Ela começou a estudar ali daquela forma e viu que não atingiu a nota necessária. Então, para que eu vou, né? Para que eu vou fazer se vai ser isso mesmo? É isso que uma pessoa de mindset fixo costuma pensar bastante. Em outras palavras, podemos acreditar que a pessoa de mindset fixo, ela é aquela pessoa conformada, né? Quantas pessoas você conhece aí que se conforma com a vida que tem, com o relacionamento que tem, com os filhos que tem, com o emprego que tem, né? Aquela pessoa que fala assim, tá bom, foi isso que veio para minha vida, eu vou deixar desse jeito mesmo. Então isso é um mindset fixo e isso muitas vezes vai segurar, vai travar a vida dessa pessoa. Agora eu vou falar para vocês sobre o mindset de crescimento. O mindset de crescimento, muitas vezes a pessoa também pode ter um pouquinho de receio com as coisas que ela vai fazer, ela pode tirar a nota 5 na prova, ela pode achar que o que ela fez não tem tanta importância perante as outras pessoas, mas a diferença é, como nós falamos, né? Mindset de crescimento. Então a pessoa tirou 5, qual que vai ser a primeira ideia na cabeça dela? Poxa, tá aí uma chance para eu estudar novamente e tentar recuperar minha nota. Ela não vai falar que aquilo é o fim do mundo, ela não vai se sentir dessa forma. Ela vai entender, por exemplo, que ela consegue aprender com os erros. Isso é muito claro no mindset de crescimento, é muito óbvio. A pessoa entende que uma falha não necessariamente significa o fracasso. Uma falha é uma forma dela entender que ela pode melhorar naquele assunto. Deu para entender? Ficou bem claro? Mindset fixo, pessoa estagnada. Mindset de crescimento, a pessoa que pensa em evoluir mesmo nas dificuldades. Agora que você entendeu a diferença entre esses dois tipos de programações, esses dois tipos de mindset, existem vários sub-itens, mas o que importa nesse momento é a gente entender a diferença principal, né, desses dois, fixo e crescimento. Agora que você entendeu isso, nós vamos identificar qual o seu tipo de mindset. Exatamente, nós vamos agora, você vai ter a possibilidade de saber qual o tipo de programação mental que você carrega aí na sua mente agora. Vamos lá? Bom, pessoal, agora que nós vamos identificar qual tipo de mindset você tem, eu preciso que você me responda 4 questões. Vamos lá? A primeira questão: você acredita que sua inteligência não pode ser modificada demais por ser algo tão pessoal? Deu para entender? Então ela é tão, a sua inteligência é tão pessoal, tão sua, que você não consegue modificá-la? Sim ou não? O seu nível de inteligência não pode ser mudado, mesmo que você aprenda algo novo. Então você aprende, faz cursos e tudo mais, mas o seu nível de inteligência continua o mesmo. Sim ou não?
Você acha que pode mudar bastante o seu nível de inteligência, mesmo que seja muito alta? Então vamos imaginar aquela pessoa com um nível de inteligência altíssimo e ela acredita que pode mudar mais ainda, pode elevar mais ainda esse nível. Sim ou não? E você é capaz de mudar significativamente o seu nível de inteligência? Ou seja, você decide sem aprender nada, você pode ou não mudar esse nível? Responderam? Então vamos lá. Se você respondeu, se enquadra, se você respondeu sim para a questão 1 e 2, né, você está mais propenso a ter um mindset fixo. Aquele tipo de pessoa que se conforma um pouquinho mais com a vida que tem. Agora, se você respondeu sim, mas para as questões 3 e 4, você está mais propenso ao mindset de crescimento, tá? Em qual desses você se enquadra? Não estou dizendo que um ou outro é melhor, tá? Não é isso. Os dois têm suas vantagens e desvantagens. Mas, como eu falei lá atrás, cada um vai ter consequências positivas, neutras e negativas. Isso vai depender muito de suas atitudes, tá? Então, pensa aí, que tipo de mindset você tem hoje, tá? Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre um tipo de mindset com relação ao seu caráter e a sua personalidade. Eu também preciso que você preste muita atenção nessas 4 afirmações que eu vou fazer e você tente se enquadrar em algumas delas, tudo bem? Essas não são questões, são afirmações. Então vamos lá, primeira afirmação. Você se considera um tipo de pessoa que não há nada que possa mudar isso? Sabe aquela pessoa que fala assim, eu sou assim mesmo e nada vai mudar? Eu sou assim, ponto final? Você se considera assim? Segunda afirmação. Independente do tipo de pessoa que você seja, sempre é possível modificar significativamente, tá? Então você sabe que é um tipo de pessoa, mas você acredita que pode mudar alguma coisa. Terceira afirmação. Você pode agir de maneira diferente, porém a sua essência não pode ser modificada. Então aquela pessoa que é toda nervosinha, de repente ela chega toda calminha, mas ela continua sendo uma pessoa nervosa. Né? Essa foi a terceira. Quarta afirmação. Você pode, por exemplo, modificar os elementos básicos da sua convivência, mas a sua essência continua a mesma. Mas você muda ali o que for necessário para você ter uma certa proximidade de alguém, uma certa vantagem no emprego, mas você continua sendo o que você é. Tá? Se você se enquadrou na afirmação 1 e 3, você está mais propenso a ter um mindset fixo, aquele do conformismo. Agora, se você se enquadrou mais nas afirmações 2 e 4, você tem uma probabilidade muito maior de ser do mindset de crescimento. E aí, em qual dos dois grupos você se enquadrou? Pessoal, eu vou explicar para vocês qual a influência do mindset nos seus resultados. A receita do sucesso, eu vou dar um exemplo aqui de um restaurante, tá? Um chefe, por exemplo, ele está apto a servir algum cardápio naquele dia ali, o prato do dia, né? Só que não é pelo fato dele estar apto a servir aquilo que o público está apto a receber aquilo. Pode ser que ele tenha algo a oferecer que não está sendo receptivo pelo público. Então tem que fazer alguns ajustes nessa programação. E isso é onde ele vai influenciar os nossos resultados. Pois só se consegue chegar a algum lugar quando você tem todos os ingredientes dessa receita do chefe. Então, como eu falei, o que ele está servindo, o público não está aceitando. E isso tem muito a ver com essa influência do mindset. A forma de comunicação, a forma com que você está mostrando suas ideias, seja verbal ou de forma não verbal, isso vai influenciar demais no resultado que você vai obter com um mindset fixo ou com um mindset de crescimento. Tá? Isso vai variar bastante, mas vai ter essa influência carregada. Nós vamos entender nesse momento como transformar uma dificuldade em uma oportunidade. Por enquanto, eu não estou falando aqui de modificar o seu mindset, tá? Mas nós estamos pensando na dificuldade que apareceu na sua vida, você utilizar aquilo como uma oportunidade.
tá? Isso, os dois mindset têm essa capacidade. O fixo, ele tende a se conformar mais, mas ele consegue, dependendo da crença que você tiver enraizada ali, ele consegue dar um empurrãozinho. Agora, o de crescimento não. O de crescimento ele já pensa em, não, eu vou melhorar, eu vou transformar, eu vou fazer uma limonada com esse limão que a vida me deu. Esse é o objetivo do mindset de crescimento, tá? Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre Mindset. Você que não viu o programa inteiro, fique tranquilo que ele vai estar lá no site da TV e no YouTube também, tá bom? Então nós falamos um pouco aqui sobre a identificação do Mindset na sua vida, quais as consequências que ele pode causar, positiva, negativa, explicamos a definição dele. Eu vou agora passar para vocês 3 dicas de como você transformar uma dificuldade em uma oportunidade, beleza? Bom, a primeira dica das 3 que eu vou passar para vocês é busque inspirações. De que forma? Você vai observar o seu ídolo, por exemplo. Você olha lá, sei lá, tem gente que tem vários ídolos. Vamos pegar aqui um exemplo, Tony Robbins, por exemplo. Ele é meu ídolo, eu me inspiro muito nele, né? Trabalho muita coisa do que ele fala, estudo muito sobre ele. Pegando essa parte do ídolo, você vai pensar no seguinte: nossa, que sorte ele teve na vida para estar até naquele patamar, naquela situação, público de 5 mil, 7 mil pessoas numa palestra, né? Será que foi sorte? Ou será que ele passou por alguns momentos difíceis? Como a história dele diz, que a partir dos 17 anos, com 17 anos ele já aconselhava grandes líderes mundiais, com 17 anos, né? Então será que foi sorte? Ou será que ele tem um mindset de crescimento? Ou será que ele consegue enxergar a oportunidade num momento de dificuldade? Como foi o caso dele de ser diagnosticado com um tumor na cabeça? Em vez de ficar se lamentando, o que ele fez? Eu preciso nutrir a minha mente, eu preciso nutrir meu corpo. Começou a fazer atividade, se alimentar melhor. Ele começou, por exemplo, a ler. Ele ia todos os dias, ia para as bibliotecas e ficava lendo 1 hora todos os dias. Será que isso é sorte? Ou será que isso é um crescimento na programação mental dele? Então você pode escolher exemplos na sua vida. Você pode escolher uma pessoa próxima. Olha o seu pai, sua mãe, para aqueles que os têm ainda e querem colocá-los como exemplo na sua vida. Olhe para as pessoas que estão à sua volta. Então você consegue colher dali bons frutos de mindset. Qual a dificuldade, né, de você olhar para uma pessoa e perceber que ela trilhou um caminho? Então busque inspirações. Essas inspirações, elas são fundamentais. Eu falo, e eu acho que eu já até falei em alguns programas aqui, que o sucesso deixa pistas. Então trilhe o caminho que essas pessoas trilharam. Não é mal, isso não é inveja, pessoal. Isso não é inveja. É você pegar uma coisa que deu certo e replicar. Dizem que nada no mundo se cria, tudo se copia. Então no desenvolvimento, tudo se transforma. Você pode dar a sua pitadinha naquele assunto, naquele tema. Então busque inspirações. Você pode melhorar o que já foi feito. Ah, deu certo para ele? Beleza, que legal. Eu posso fazer melhor. E isso não é querer ser melhor que a pessoa. É você querer o melhor para você. Então busque inspirações. Pessoal, a segunda dica é: acredite no seu potencial. Pensa lá, você já buscou inspiração. Já deu o primeiro passo. Agora, com essa inspiração, acredite no seu potencial. Se ele conseguiu, eu também consigo. De que forma você pode fazer isso? Você pode se aperfeiçoar, você pode treinar, você pode praticar, seja lá o que for que você estiver em mente, seja o que você quiser fazer. Basta você adquirir prática, experiência, técnica. Pode ser numa coisa simples, gente. Você pode chegar, por exemplo, no seu relacionamento. Vá ler um livro sobre relacionamento, você vai conseguir, por exemplo, ser uma pessoa melhor no seu trabalho. Se você trabalha com parte financeira, leia um livro, assista um vídeo. Hoje nós temos informações diversas, de formas às vezes até gratuitas, para que você tenha condições de se aperfeiçoar. Tem uma pesquisa que fala que se você tiver o hábito da leitura de 20 minutos por dia durante 2 anos,
Você pode vir a se tornar um expert, uma autoridade naquele assunto. 20 minutos. Isso é algo surreal, né? Quem não consegue? Em 20 minutos é um tempo que você senta para tomar um cafezinho, né? Então, acredite no seu potencial. Ele é muito importante que você tenha em mente que você pode, sempre. Você pode, não importa em que situação você está vivendo hoje, você pode. A terceira dica que eu passo para vocês é que não deixem as oportunidades passarem na sua frente e ir embora, não deixe. Você pode, muitas vezes, enxergar uma situação e falar, não, isso não é para mim. Pule de cabeça, porque na maioria das vezes, acredite, é para você. Senão ela não estaria ali. Como nós falamos há programas atrás, o inconsciente ele vai te colocar em direção àquilo que você mais acredita, que são nossas crenças, né? Então, ele vai te colocar naquela região de vivência daquilo que você mais acredita. Então, se apareceu essa oportunidade, as chances de você ter criado aquilo são muito grandes, né? Então, você pode, por exemplo, você já adquiriu já reconheceu a sua inspiração. Você acredita no seu potencial. Então, por que você não vai se atirar de cabeça numa oportunidade que apareceu? Qual o motivo? Por que você não vai fazer isso? E muitas vezes a gente se atira de cabeça, eu vou dar um exemplo bobo, tá, gente? A gente se atira de cabeça numa dívida boba, em algo que não vai nos trazer nada de crescimento, mas a gente não se atira de cabeça num estudo, num relacionamento, numa maternidade, numa paternidade, num casamento, num namoro. A gente não faz isso. Mas muitas vezes a gente dá ouvidos para pessoas que às vezes a gente nem conhece, pessoas que a gente não quer nem agradar, mas a gente dá ouvidos, a gente está sempre ali. Então prestem muita atenção nas oportunidades, elas são muito importantes. Eu vou dar para vocês mais um exemplo de como o seu mindset pode te beneficiar. Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa onde tem 2 candidatos ao estágio, tá? Um deles, ele se candidata à vaga, só que ele está muito preocupado em tirar nota boa lá no fim da faculdade, porque é um estágio, né? Então lá no fim da faculdade ele está preocupado em tirar notas boas para que ele consiga garantir um emprego, seja ali ou seja em outro lugar, mas visando esse estágio, vamos pensar que ele está querendo esse emprego. Então ele está muito preocupado na nota que ele vai tirar ali. O outro estagiário, também candidato à mesma vaga, ele já está preocupado em saber como a empresa funciona, como que a empresa, o que ele pode fazer para agregar valor àquela empresa. Ele está deixando o resultado final dele da faculdade em segundo plano. Por quê? Porque ele quer se demonstrar o melhor ali dentro daquela empresa, ele quer mostrar crescimento dentro daquela empresa, porque muitas das vezes eu conheço, por exemplo, estagiários que começaram numa empresa como estagiário de uma determinada área e ele estava tão empenhado naquele emprego, naquela função, naquela profissão, que ele nem chegou a se formar. Ele acabou parando a faculdade de tão bom que ele se tornou naquela área, ele nem precisou terminar a faculdade. Ele simplesmente, de estagiário, passou a ser contratado, a sênior e tal, e ele é um excelente profissional naquela área, sem nem mesmo ter terminado a faculdade que o colocou lá. Agora, pessoal, através de 5 perguntas, mais 5 questões que eu vou fazer para vocês, vocês terão a oportunidade, terão a chance de modificar o mindset de vocês, tá? Isso é muito importante agora. Com vista a tudo que nós falamos até agora, tudo que nós definimos, tudo que nós descobrimos sobre o mindset, nesse momento eu vou mostrar como você consegue moldá-lo à sua necessidade. São 5 perguntas. Vamos lá? A primeira pergunta é: qual o seu estado atual? Bom, isso está muito batido hoje em dia, né? Qual o seu estado atual para te levar para o estado desejado? Está muito batido, está muito clichê, mas é real. Imagina, como é que você consegue ir para algum lugar se você não sabe nem onde você está hoje, né? Você não consegue nem identificar a sua situação financeira, o seu relacionamento, enfim, sua saúde, você não sabe, você não tem parâmetro para medir, para saber o que pode ou não melhorar. Então, procure identificar o seu estado emocional, físico, pessoal, enfim, mas o seu estado atual.
Pense no seu estado atual como um ponto de partida. Lembra do GPS que eu falei em outros programas? Para você chegar numa determinada cidade, num país, a primeira coisa que ele vai precisar é saber a localização, né? Senão o GPS não vai funcionar para traçar as coordenadas até chegar lá. Então pense no seu estado atual. A segunda questão é: em que você pode melhorar? Aí você me pergunta: poxa, Marcelo, mas eu já faço tudo tão certinho, tão bonitinho, tão organizado, eu ainda tenho que melhorar? Tem que melhorar. Você tem sempre que buscar o aperfeiçoamento em todas as áreas da sua vida. Num outro programa eu vou explicar para vocês quais são os pilares que nós temos em nossas vidas. Mas eu vou dar o exemplo de um, tá? Pilar familiar, por exemplo. Eu pego muito no familiar porque eu trabalho muito relacionamentos, eu trabalho educação de filhos, tal. Então o pilar familiar ele é muito importante. Então você sempre tem algo a melhorar. Basta você dar um abraço a mais, um beijo a mais, uma palavra de afirmação a mais. Isso já é algo, já é um passo a mais para você melhorar. Mas sempre você tem que melhorar em todas as áreas da sua vida. Tem um escritor que ele fala o seguinte, inclusive ele é o escritor do Segredo das Mentes Milionárias, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele fala o seguinte: se você não estiver em crescimento, você está morrendo, você nunca vai estar estagnado, você nunca vai estar num patamar sempre, eu cresci 50% e vou ficar naquele 50% sempre, nunca. Parou de crescer, começa a morrer. Você tem um exemplo muito claro, que são as frutas, por exemplo, né? Você planta a semente, a árvore cresce e tá lá, nasceu a fruta. Enquanto ela tá ali no pé, ela vai crescendo, desenvolvendo e tal. Se ela não for tirada de lá, arrancada de lá, ela vai cair sozinha. A partir daquele momento ela vai começar a morrer, vai apodrecer. E se você tirar, ou você vai comer, ou ela vai apodrecer também na sua casa. Então não tem meio termo, não tem estabilização ali, vou ficar ali parado naquele momento. Não tem. Você vai começar a morrer. Então busque o seu desenvolvimento, busque a sua melhora, a sua capacitação, sempre. Eu bato muito nessa tecla porque nós percebemos que é uma necessidade humana, faz parte de uma das necessidades do ser humano, o desenvolvimento em todas as áreas. Então busque o seu desenvolvimento. A terceira questão é a seguinte: como buscar motivação e foco necessário? Lembra que eu falei da inspiração, que eu falei do potencial, né? Só que agora você tem que buscar o foco e a motivação. A motivação é algo que na maioria das vezes a gente busca de forma externa, né? A gente precisa de ver um vídeo motivacional, a gente precisa ir numa palestra, num evento, ou receber um feedback positivo de alguém para te motivar. Mas a principal motivação é você criar consciência do seu estado atual, lá atrás que eu falei, porque quando você sabe onde você está, você consegue entender onde você quer chegar. Esse é o principal motivo. Então, tudo que você colocar um porquê na frente, as chances de realização é muito maior. Então você coloca: poxa, eu quero ser um bom médico. Por quê? Seja só para ganhar dinheiro, é um porquê. Pode não ser o melhor, mas é o porquê. Seja para ajudar pessoas, é um porquê excelente, né? Mas tem que ter um porquê, você tem que ter uma motivação. Então, o porquê já é a sua motivação. E o foco é você dar atenção ao seu desejo. Então, se você quer, de fato, ser um bom médico, você vai ter que focar. E quando você vai focar, você vai abrir mão de muitas outras coisas. Quando você foca em alguma coisa, não quer dizer que você vai dizer sim sempre só para aquilo, não é isso. Você vai ter suas distrações, porém, na maior parte do tempo, na maior parte das vezes, você vai abrir mão de passeios, você vai abrir mão de baladas, às vezes até de relacionamentos por um objetivo final. Por quê? Você precisa se capacitar, chegar naquele ponto. Então, isso é foco. O foco é você entender que você tem um objetivo final e é lá que você quer chegar. Porém, sem passar por cima de tudo, né? Você lembra que eu falei? Tem caminhos que você precisa trilhar, tá? Então, buscar o foco e a motivação necessária. Isso está dentro de cada um de nós. Você não precisa aguardar que alguém chegue e te dê um tapinha no ombro e fale: olha, parabéns, você é o cara, ou você é a mina. Não
precisa de nada disso, tá, gente? Você tem a motivação interna, que é o seu porquê, tá? Então pense, porquê na frente da sua vida ali. Coloca o porquê. Por que você quer isso? Corre atrás do seu porquê que você vai conseguir, tá bom? A quarta questão, ela é simples, né? Por que não se dedicar mais? Porque você já conseguiu tudo aquilo, lembra? Você já tem inspiração, você já sabe para onde ir, mas por que você não pode se dedicar um pouquinho mais? Se você está estudando e você tira lá 3 horas de estudo por dia, por que não estudar 3 horas e meia? Se você já é um marido, uma esposa excelente, por que não ser algo a mais? Por que você não dá um presentinho, fazer uma surpresa, um abraço, um beijo a mais? Se você é um pai muito bom, por que não ser um pai mais presente? Um pai que você deixa de lado o seu celular, por exemplo, você consegue olhar nos olhos do seu filho. Então, se dedicar um pouquinho a mais. Isso é uma forma de você trabalhar o seu mindset. Isso é um mindset de crescimento. É você desenvolver. Lembra das oportunidades, em que grupo você está enquadrado e tal? É a forma de você sair daquele grupo, se você tiver no mindset fixo, é a forma de você sair do grupo do mindset fixo e entrar no grupo do mindset de crescimento. Só dessa forma você vai estar moldando a sua vida, porque mudar, apagar o software ali não vai. Você vai continuar tendo uma prevalência em um dos dois mindsets. Nós temos os dois sempre, mas você vai ter a prevalência, eu tenho mais esse do que esse, mas você consegue pender mais para um lado do que para o outro. Isso é totalmente possível. Então, você pode se dedicar muito mais ao que você vem a fazer. E seja o que você quiser. Se você é estudo, trabalho, não importa. Lazer, dormir. Tem gente que não dorme. Então, se você quer dormir mais, não tem mal nenhum. Vai lá e dorme mais. Dorme a quantidade de horas necessárias, mas se dedique mais ao que você vai fazer. E a quinta pergunta é: onde você quer chegar? Lembra que a gente pensou no seu estado atual? Beleza. Identificando o ponto de saída, ponto de partida. Agora vamos pensar no ponto de chegada. Então, aonde você quer chegar? Para você chegar, lembra do porquê? O porquê está muito ligado ao onde você quer chegar. Então, pensa no seguinte. Você chegou no momento agora no aeroporto e comprou a passagem. Ou melhor, você chegou para comprar a passagem. Aí o atendente do guichê, ele pode te dar várias opções dos lugares mais visitados pelos turistas, enfim, né, os melhores destinos e tal. Você sabe qual destino você quer ou você vai deixar com que o rapaz lá do guichê lhe ofereça? Ou ele vai escolher para você o que é pior? Porque se ele te oferecer várias opções, ainda vai, né? Mas na maioria das vezes, na nossa vida, a gente deixa a pessoa ditar o que a gente vai fazer, ditar como vai ser a nossa vida. Então, o que você vai fazer? Vai deixar ele te oferecer ou você vai simplesmente chegar e falar, eu quero ir para tal destino? Onde você quer, por exemplo, estar daqui 2 anos? O que você quer estar fazendo daqui 2 anos? Que vida você quer estar passando? Que situação financeira? Onde você vai estar morando? Então, isso é importante você saber onde você quer estar daqui a 2 anos. É isso que você precisa decidir. Você tem que ter essa noção de que eu quero X valor na minha conta, emprego em tal lugar, casar com uma pessoa de tal maneira, ter 3 filhos, morar em tal casa, não importa, você tem que decidir. Se você decidir, e de preferência, lembra do programa das metas que eu falei? Coloque uma data. Coloque uma data para quando você chegar lá. Quando e onde? Com data, sempre. E se você puder acrescentar, coloque quem vai estar do seu lado, isso é muito importante. Isso vai te ajudar bastante lá no porquê. Então, a partir do momento que você levou em consideração todas essas 5 questões, eu vou só te falar uma afirmação. O destino da sua vida está em suas mãos. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você não assistiu esse vídeo na íntegra, ele estará no YouTube, estará no site da TV. E se você tiver interesse em sugestões, dúvidas, pode mandar para esse e-mail que está aqui embaixo. E se você falar, olha Marcelo, eu quero que você fale sobre tal tema, eu quero que você fale sobre família, sobre relacionamento, sobre liderança, não tem problema, mande para esse e-mail que a gente vai avaliar direitinho e criar um programa específico para você, tá bom? Siga nesse Instagram e a gente se vê lá. Gente, um forte abraço, conto com vocês no próximo programa. A gente se vê e até mais.